Olá, dando continuidade ao nosso mini curso introdutório à psicologia junguiana, hoje, na nossa aula de número 7, nós vamos falar do desenvolvimento, dos símbolos e sonhos. O desenvolvimento. O que a gente está querendo dizer com desenvolvimento aqui? Não é o desenvolvimento da psique, da personalidade, como a gente já viu em aulas anteriores, mas é o desenvolvimento exatamente de um método interpretativo a respeito dos símbolos e dos sonhos. Jung deu o nome de desenvolvimento ao método de análise que utilizou nesta investigação e em outras que lhe sucederam. O método exige que o analista colete as informações que puder obter a respeito de um elemento verbal, qualquer, ou imagem. As informações podem ser colhidas em diversas fontes: a experiência e os conhecimentos do analista, a informação e as associações fornecidas pela pessoa que produziu a imagem, as referências históricas, as descobertas antropológicas e arqueológicas, a literatura, a arte, a mitologia, a religião, etc. Aqui, então, você vê que há uma abertura necessária para que o analista obtenha ou busque obter o máximo de informações possíveis a respeito de uma imagem, a que ela se refere, a como ela é constituída. A meta do desenvolvimento é compreender o significado simbólico e as raízes arquetípicas de um sonho, fantasia, alucinação, pintura ou qualquer outra produção humana. Jung deu muita atenção à alquimia. É crença geral que os alquimistas da Idade Média tentavam transformar certos metais básicos em ouro. Na verdade, a alquimia foi uma filosofia muito complexa que se expressava através da experimentação química. Foi levado muito a sério por filósofos e cientistas medievais e renascentistas, tendo o assunto suscitado uma vasta literatura. Dela, então, da alquimia, nasceu a moderna ciência química. Psicologia e Alquimia é um livro particularmente interessante para o analista, porque nele Jung demonstra um modo como o simbolismo da alquimia medieval reaparece nos sonhos e nas visões de uma pessoa submetida à análise no século XX. Então, uma diferença temporal muito grande. E que nada sabia de alquimia. O paciente só poderá então alcançar uma harmonia interior integrando todos os elementos de sua personalidade, assim como o alquimista só poderia atingir a meta graças à mistura adequada dos elementos básicos. O que aqui está propondo? Qual que é a nossa ideia? É que a alquimia, visto como um método simbólico ou um método interpretativo, era vista por um viés psicológico, né? A proposta do Jung era olhar a alquimia pela perspectiva psicológica, um como se, um exemplo, uma projeção do que poderia ou do que ocorria na mente humana. A alquimia é um exemplo, é uma abordagem, ou melhor, é uma compreensão, assim como podem encontrar outras. Não é necessariamente a alquimia que determina, não. Ela é uma compreensão, é um como se, é um realizar-se fora da mente. Jung acreditava que a correspondência das imagens oníricas, essas então produzidas nos sonhos, com os instrumentos e práticas da alquimia, comprovava a existência de arquétipos universais. Além disso, Jung, que procedeu a investigações antropológicas na África e em outras partes do mundo, descobriu os mesmos arquétipos expressos nos mitos das outras sociedades. Estes arquétipos manifestam-se também na religião e na arte, tanto moderna como primitiva, aquela dos seres humanos lá da época das cavernas, por exemplo. E concluiu: as formas que a experiência arquetípica assume em cada indivíduo são infinitamente variadas.
mas assim como os símbolos alquímicos, são elas variantes de certos tipos centrais, e estes ocorrem universalmente. A realidade da psique é a única realidade que interessa ao analista. A realidade do mundo exterior é da alçada do cientista físico, por exemplo. Por que isso aqui? Porque o que interessa para quem faz análise, ou para quem estuda análise, ou para o analista, por exemplo, é a realidade psíquica. Essa realidade psíquica também se manifesta, é projetada para o exterior. O que interessa, então, ao analista é essa realidade psíquica, seja ela projetada ou não, e não a realidade física, a existência de universos, a existência de OVNIs, por exemplo, ou de ETs, ou de espíritos, de qualquer outra coisa. Essa realidade não é do enfoque, não é da perspectiva analítica. Mas por quê? A perspectiva, o foco, o interesse do analista nesse sentido é da realidade psíquica. E o que a realidade psíquica diz, manifesta, é o opus, é a obra em que vai ser trabalhada todo a transformação, o procedimento analítico. Ainda que a pessoa, não é o caso aqui, como eu falei, de espírito, de OVNI, não é para misturar. Se a pessoa diz, eu vejo espírito, ou eu converso, eu já vi ET e tal, é a realidade psíquica dela, e isso interessa ao analista. Não interessa ao analista falar se existe ou não existe. Isso não cabe a ele. O que cabe a ele é analisar essa realidade psíquica. E isso é, como a gente está dizendo aqui, é muito simbólico. Não é também uma necessidade, uma determinação de falar isso não existe, você está doido. Não, não é por aí. Esse tipo de análise aqui proposto, e até mesmo proposto por Jung, é de compreensão desses aspectos simbólicos pertinentes à realidade psíquica da pessoa, de cada um. Em épocas de crise, como salienta Jung, probabilidades existem de que venham a ser inventados novos símbolos ou revivecidos os antigos. Em nossos tempos incertos e desumanizadores, muita gente volta-se para a astrologia a fim de encontrar a própria individualidade, por exemplo. Há quem busque na religião e na filosofia orientais, ou mesmo no cristianismo primitivo, no gnosticismo, representações simbólicas do eu. Por que isso? Porque ultimamente a gente tem percebido, né, ultimamente não só nessa nossa geração, mas como também nas anteriores, a ausência de símbolos, a ausência de aspectos simbólicos que receberiam essas projeções inconscientes. Devido a isso, percebe-se exatamente com essa ausência de símbolos, essa diminuição de presença simbólica, uma materialização do ser humano, uma excessiva busca lógica de compreensão do ser humano, que não o é por si, né? O ser humano tem os dois aspectos, o racional e o não racional, como a gente já estudou. Nesse sentido, as pessoas começam a se sentir vazias, em busca de algo para se complementar. Então, na nossa história da humanidade, produzimos muitos símbolos, e muitos desses símbolos ficaram para trás, ou mesmo ainda estão para ser gerados, ou estão sendo gerados agora, exatamente por um processo de quê? Falta-nos símbolos. Esses símbolos já gerados são muitas das vezes revivecidos, né? São renascidos, são trazidos à tona novamente para complementar e dar um sentido à vida do sujeito. A astrologia é uma, as religiões, as filosofias orientais, por exemplo. Tudo isso aí são complementações necessárias para uma busca do sentido,
uma representação simbólica do próprio sujeito. Agora nós vamos falar dos símbolos. Para Jung, um símbolo, seja ele manifestado nos sonhos noturnos ou na existência desperta, atende a dois propósitos principais. Por um lado, representa uma tentativa de satisfazer o impulso instintivo frustrado. Este aspecto de um símbolo corresponde à noção freudiana do símbolo como disfarce de um desejo que busca realização. Os desejos sexuais e os agressivos, tão frequentemente inibidos durante a existência desperta, são os responsáveis por muitos dos símbolos oníricos. O que ele está dizendo aqui? Existem dois propósitos principais dessa ideia de símbolo. Esse primeiro propósito é muito semelhante àquilo que o Freud falou. O símbolo como um disfarce de um desejo que busca a realização. Um desejo, por exemplo, um desejo agressivo em relação a uma pessoa, a um pai, a uma mãe. Essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, não pode agredir esse pai ou uma mãe. E no seu sonho, essa agressão será representada simbolicamente, como uma necessidade de ser satisfeita. Esse desejo agressivo será então representado oniricamente. Isso aí, então, como a gente falou, é um aspecto do símbolo. Mas o outro aspecto nos diz que um símbolo é mais do que apenas esse disfarce que a gente mencionou. Os símbolos são também transformações dos impulsos instintivos primitivos. Tentam eles canalizar a libido, a energia psíquica instintiva, para os valores culturais ou espirituais. Admite-se corretamente a ideia de que a literatura e as artes, assim como a religião, são transmutações dos instintos biológicos. Por exemplo, a energia sexual é desviada para a dança como forma de arte, e a energia agressiva é desviada para os jogos competitivos. No entanto, Jung reitera que um símbolo ou comportamento simbólico não é apenas uma maneira de deslocar a energia instintiva de seus objetos originais para outros que a substituam. Vale dizer, a dança não é simples substituto da energia sexual. Ela é muito mais do que isso. O símbolo não é um signo que oculta uma coisa conhecida por todos. Isso é o signo. Aquilo que oculta algo que todos nós conhecemos, ou que representa algo que todos nós conhecemos. Não é esse o significado do símbolo. Pelo contrário, o símbolo representa uma tentativa de elucidar, através da analogia, algo que ainda pertence inteiramente ao domínio do desconhecido. Qual que é o desconhecido aqui na nossa linguagem? O inconsciente. Ou de uma coisa que ainda virá a ser. Ou seja, o símbolo representa algo que virá a ser ou algo que faz parte de um domínio do inconsciente, do desconhecido, e só é possível elucidá-lo através de analogias. E aí a gente volta naquilo que a gente está falando a respeito da alquimia. A alquimia é utilizada como se, uma analogia para compreender algo que ainda faz parte do nosso inconsciente, ou daquilo que virá a ser elucidado, virá a ser posto de forma consciente. O que é que ainda permanece de todo desconhecido em processo de formação exclusiva? É um arquétipo sepultado no inconsciente coletivo. Um símbolo é, acima de tudo, uma tentativa de representar um arquétipo, mas o resultado é sempre imperfeito. Jung argumentou que a história do homem é um registro de sua busca de melhores símbolos, isto é, de símbolos que realizem plena e conscientemente a esfera do ser. O simbolismo da alquimia atraiu Jung, que nele viu um esforço que visava a abarcar todos os aspectos da natureza do homem,
e afundiram numa unidade as forças opostas. A mandala, por exemplo, é o símbolo principal deste eu transcendente. Em última análise, os símbolos são representações da psique, são projeções de todos os aspectos da natureza humana. Além de expressar a sabedoria humana coletiva e individualmente adquirida e armazenada, podem representar também os níveis de desenvolvimento, os quais são predestinações da futura condição do indivíduo. O destino do homem e a evolução futura de sua psique estão estabelecidos nos símbolos. No entanto, o homem não tem uma ciência direta do conhecimento contido num símbolo. É preciso que decifre o símbolo usando o método do desenvolvimento para descobrir a importante mensagem. É o que a gente falou lá no início dessa aula de hoje. E agora nós vamos adentrar nos sonhos. Para Jung, assim como para Freud, os sonhos constituem as mais claras expressões da mente inconsciente. Os sonhos são produtos imparciais e espontâneos da psique inconsciente. Mostram-nos a verdade natural sem adornos. Quando refletimos sobre os nossos sonhos, estamos refletindo sobre nossa natureza básica. Os sonhos aqui, tanto para o pensamento freudiano quanto para o pensamento junguiano, são fundamentais para a compreensão da nossa natureza psíquica. Nem todos os sonhos são igualmente úteis para tal propósito. Muitos desses sonhos dizem respeito às preocupações diárias e lançam pouca luz sobre os aspectos mais profundos da psique do sonhador. Vez por outra, uma pessoa tem um sonho tão distante da própria vida, tão luminosa, uma palavra favorita de Jung para designar uma experiência intensamente emocionante, muito psíquica, tão estranho e fantástico esse sonho, que não parece ter ligação com o sonhador. É como uma visita vinda de outro mundo, como de fato é, sendo este outro mundo o universo subterrâneo do inconsciente. Então a gente vê que nem todo sonho revela a nossa, ou busca revelar a nossa experiência, ou o nosso ser natural, o nosso ser psíquico. Por quê? Porque muitos desses sonhos representam coisas cotidianas da nossa vida. Tem relações com o trabalho, ou tem relação com um filme que você acabou de assistir, ou que você assistiu e dormiu, tem a ver com um jogo, enfim, tem muitas coisas relacionadas com o dia a dia. Por outro lado, existem sonhos que não têm relação nenhuma, e muitas das vezes esses sonhos parecem até ser coisas de filmes de fantasia, com monstros, com coisas em tese absurdas. Esses sonhos são sonhos ditos como sonhos grandiosos. Por quê? Porque eles trazem coisas como se fossem de outro mundo. Esse outro mundo é do mundo inconsciente. Eles são ricos em símbolos. Eles têm uma riqueza simbólica absurda. E toda essa riqueza simbólica traz mensagens a respeito do seu próprio ser, a respeito do próprio ser do indivíduo. Essas mensagens são oriundas do inconsciente. São aquelas mensagens que estão buscando ser elucidadas, descobertas, conscientizadas para ou determinar algo para o indivíduo ou mesmo complementar algo para o indivíduo, trazer alguma resposta, alguma orientação, qualquer coisa nesse sentido. Tais sonhos são qualificados por Jung, como a gente mencionou, de grandes. Eles ocorrem quando existem distúrbios ou importantes deslocamentos no inconsciente, acarretados muitas vezes pela incapacidade de o ego lidar satisfatoriamente com o mundo externo. Pessoas que estão sendo analisadas frequentemente têm grandes sonhos porque o tratamento trabalha com todos os aspectos da mente,
o consciente e o inconsciente, ou seja, há um deslocamento de energia psíquica aí e de eventos psíquicos de forma constante, de maneira que eles vão se manifestar especialmente nos sonhos. Os sonhos podem, na verdade, mergulhar no passado e reviver antigas lembranças. E o que é mais importante ainda, são, alguns deles pelo menos, projetos para a realização das metas da personalidade em desenvolvimento. Apontam para o futuro, tanto quanto para o passado. São mensagens a ser lidas e guias a ser seguidos. Não literalmente, hein? É sempre simbólico. A função prospectiva é uma antecipação no inconsciente de futuras realizações conscientes, algo como um exercício ou esboço preliminar ou plano de antemão delineado. Seu conteúdo simbólico, por vezes, esboça a solução de um conflito. Jung nos adverte, entretanto, do fato de tratarmos quaisquer sonhos como prospectivo, porque somente poucos, provavelmente, amoldam-se a esse tipo. Então, ele, quando fala dessa natureza onírica da prospecção, ou seja, quando ele fala que existem sonhos prospectivos que nos impelem a agir ou que já demonstram uma ação, ele não está dizendo que todo sonho é assim, mas que existem sonhos assim e que, ao mesmo tempo, não é para que todo mundo, para que a gente veja nos nossos sonhos apenas essa perspectiva de prospecção. Ah, é isso que vai acontecer ou é isso que eu tenho que fazer? Não é isso. Não é essa a proposta, não é isso que ele passa. Não é isso que Jung ensina para nós. Mas exatamente perceber que existem sim sonhos prospectivos, mas que não são todos os sonhos prospectivos. Além do mais, vale repetir que, ainda que a gente observe esses sonhos como guias ou como mensagens a ser lidas, essas mensagens, sejam elas necessárias para serem lidas ou com uma finalização, uma finalidade de ser um guia, por exemplo, devem ser analisadas sempre de forma simbólica e não da forma, por exemplo, literal. Ah, você começa a narrar e descrever o sonho e a sua interpretação é como a narrativa, é como o sonho apresenta. Não. A interpretação tem que ser simbólica. O que que aquele símbolo quer significar? Aquilo tem uma reverberação em alguma mitologia, por exemplo, em algo da própria história do sujeito. Tudo isso aí tem que ser levantado. Lembra quando a gente falou no início dessa aula de hoje? A questão do método, do tipo de análise, e aí entra exatamente esse aspecto. Os sonhos também são compensadores. Tentam compensar os aspectos descurados e, consequentemente, indiferenciados da mente, da psique, e com isso procuram trazer um equilíbrio que está faltando. A função usual dos sonhos é a de procurar restaurar o nosso equilíbrio psicológico de modo a produzir um material onírico que restabeleça o equilíbrio psíquico total. O que é isso aqui? Lembra que a gente falou, e aí você já está com isso na sua mente. Tem o consciente e o inconsciente. Lá na aula de energia psíquica, a gente falou dos dois princípios da energia. Você está lembrado? O princípio da entropia, a busca de um equilíbrio, a busca de uma homeostase. Você está lembrado disso? Nesse sentido, buscando lá naquela aula aqueles dois princípios, a gente pode perceber que o sonho também vai buscar compensar o consciente. Enquanto o consciente está fixo numa ideia ou em alguma coisa que o está tomando por algum motivo, o sonho vai buscar fazer o quê? Uma compensação. Vai buscar sempre uma homeostase. Vai buscar sempre um equilíbrio. Por isso que ele muitas das vezes é tido como um sonho
compensador. Exemplo, uma pessoa extremamente pacífica, uma atitude consciente extremamente pacífica, tendo sonhos agressivos, onde ela é o oposto completo dessa postura unilateral consciente, não significa unicamente que ela tem desejos recalcados ou reprimidos de agressão, mas também pode representar que o seu inconsciente está compensando uma atitude consciente. Isso é completamente natural. E, além disso, é o indicativo para a pessoa. Olha, será que essa sua postura extremamente pacífica está sendo saudável para você? Será que o seu mundo psíquico, a sua saúde psíquica está precisando que haja na sua postura consciente um certo equilíbrio? Não está sopesado de mais um lado? Isso aí vale para qualquer coisa. Esse exemplo de uma pessoa extremamente pacífica foi o que me ocorreu agora. Mas você pode encontrar vários outros exemplos, inclusive observando a sua própria vida, a sua própria atividade consciente e as manifestações dos seus sonhos, por exemplo. Então, deve-se analisar também uma série de sonhos registrados num certo período por um indivíduo. O Jung solicitava dos pacientes que manifestassem um cuidadoso registro dos sonhos, pois sua análise, né, a análise dos sonhos, em série é mais frutífera que a análise singular de um sonho isolado. Ou seja, é importante uma pessoa anotar o sonho, registrar seus sonhos de uma forma que seja em série, para que eles sejam analisados em conjunto e não a análise única, deslocada de um sonho em particular, um sonho singular. Por quê? Porque a análise feita em série vai exatamente demonstrar as manifestações inconscientes de forma contínua. Uma série de sonhos são como os capítulos de um livro. Cada capítulo acrescenta alguma coisa nova à narrativa total. Vistos em conjunto, formam um quadro coerente e interligado da personalidade, assim como as peças de um quebra-cabeça, depois de reunidas, formam um quadro. Além disso, uma série de sonhos revela os temas recorrentes e, portanto, as principais preocupações da mente sonhadora. Jung não aceitava o emprego de um simbolismo fixo ou de uma aproximação inspirada em livros de sonhos, na interpretação dos sonhos ou naquela ideia de sonhou com espada significa um falo, sonhou com uma bolsa significa o órgão sexual feminino, sonhou com isso. Não, não é algo tabelado. O Jung não entendia dessa forma e eu vou na linha dele. Também concordo com essa perspectiva. Tudo o que aparece no sonho são símbolos, e eles não têm necessariamente uma pré-determinação, uma correspondência necessária, mas eles exigem de nós uma busca de elucidação, uma busca de analogias, de representações que possam exatamente traduzir o seu significado. Não é uma coisa tabelada, não é uma coisa planilhada. Sonhou com isso, sonhou com A é A mais, sonhou com B é B mais. Não é. Não é nesse sentido que o Jung pensa, não é esse sentido a perspectiva junguiana. Muita coisa depende das circunstâncias individuais e do estado mental do sonhador. Às vezes, uma espada, por exemplo, pode significar uma força, uma necessidade de potência, não necessariamente um falo, mas também pode significar um falo. Não há necessariamente, como falei, uma correspondência tabelada, porque é necessário a gente levar em conta a vida do sonhador, seja o seu histórico, seja a sua vida atual. É importante compreender a cultura, né, dele,
o mundo em que ele vive, a sua faixa etária, tudo isso, além de outros aspectos, como a mitologia, por exemplo, os contos de fadas que são ricos em símbolos que você pode perceber, se começar a estudar, que eles são manifestados em sonhos, ainda que você nunca tenha visto um símbolo ou tenha contato com um símbolo já descrito ou já colocado em imagem, em um conto de fada, em um mito, por exemplo. A idade, o sexo e a cultura do sonhador, por exemplo, devem ser levados em conta, como a gente mencionou, quando se analisa um elemento particular de um sonho. O mesmo elemento pode ter significados diferentes para diferentes pessoas, assim como significados diferentes para uma mesma pessoa em ocasiões diferentes. Jung preferia manter o espírito aberto a respeito do significado de um sonho. Não tentava forçá-lo a encaixar-se num molde teórico pré-concebido. E vale outra coisa aqui. O sonho que você sonhou há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há um ano atrás, ainda presente na sua memória, pode ser que hoje ele tenha uma outra forma de ser analisado. Ou você pode pegar dele uma outra mensagem. E isso é interessante. Os sonhos não têm ligações ou não são temporais. Eles são atemporais. Suas mensagens ou a sua existência podem ser revistas ou reanalisadas ou recompreendidas em qualquer momento da vida. Mas, se hoje você sonha com algo, esse sonho está também ligado à sua atividade presente. Só que ele não está apenas ligado ao presente, ele também anda nessa tríade passado, presente e futuro. É necessário, novamente, fazer uma análise simbólica mais ampla possível para compreender o que faz sentido da mensagem trazida pelo inconsciente, pela mente humana, nesse estado do sonho. E agora a gente vai fazer algumas indicações bibliográficas a respeito dos símbolos, dos estudos dos símbolos e dos sonhos. Vamos iniciar com os símbolos. Aqui a gente faz a indicação do livro A Vida Simbólica, o volume 18/1, do próprio Jung. Também indicamos o livro 6, Tipos Psicológicos, que a gente já fez indicação na aula dos tipos psicológicos. Aqui especificamente a respeito dos símbolos, lá no capítulo 11, que está referente às definições, no parágrafo 894. Ali Jung vai definir o que ele entende a respeito de símbolos. Ele vai direto ao ponto. Também indicamos o livro Símbolos da Transformação, que é o volume 5, também do Jung, e o livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, o volume 9/1, especificamente o capítulo 12, Simbolismo do Mandala. Também o livro Psicologia e Alquimia, volume 12, especificamente o capítulo 2, Símbolos oníricos do processo de individuação. Aqui já tem essa concepção dos símbolos e do sonho para o processo de individuação, para o processo de crescimento, de conhecimento do próprio ser. E aqui esse livro, que não é do Jung, é da Yolande Jacobi, ou muitos falam Jolande Jacobi, não importa a forma que você se refira a ela, é a mesma autora. O livro é Complexo, Arquétipo e Símbolo na Psicologia de Carl Gustav Jung. É um livro básico, um livro interessante, porque também introdutório e bem didático, onde você pode compreender a questão dos complexos arquétipos e do símbolo. Também tem ligação com o sonho. E aí ele aqui serve de ponte de transformação. A gente mencionou a respeito dos símbolos. Esse livro
traz o símbolo também e aspectos oníricos, né, dentro dessa perspectiva do símbolo. E agora a gente vai fazer indicações a respeito dos estudos dos sonhos. O livro que a gente indica também do Jung, lembrando que vamos, sempre que possível, vamos buscar as fontes específicas, as fontes primárias, que são aquelas produzidas pelo autor, então no caso do Jung. O livro Abreação, Análise dos Sonhos e Transferência, é o volume 16/2. Especificamente o capítulo 2, a aplicação prática da análise dos sonhos. O outro livro, também outra leitura indicativa aqui, é A Natureza da Psique, volume 8/2. Especialmente o capítulo 9, Aspectos Gerais da Psicologia dos Sonhos, e o capítulo 10, é o título da Essência dos Sonhos, também do Jung. Também outra leitura junguiana, o livro Freud e a Psicanálise, é o volume 4, especialmente o capítulo 3, a análise dos sonhos. E agora vou apresentar dois livros que não são escritos ou não foram escritos por Jung, mas por estudiosos junguianos. Esse livro é um livro escrito por Silvia Brinton Pereira e Edward Whitmore, junguianos. É o livro Sonhos, um portal para a fonte. É o estudo dos sonhos dentro da perspectiva junguiana e uma forma de analisá-los. Então, um método analítico. É um livro bem interessante também para quem quer fazer essa utilização da análise oníricas através ou pela perspectiva junguiana. E também, por fim, um livro mais didático possível, mais direto possível que eu encontrei, e que também me auxilia muito, é o livro do James Hall, chamado Jung e a Interpretação dos Sonhos, um guia prático e abrangente para a compreensão dos estados oníricos à luz da psicologia analítica. É um livro muito didático, muito direto, que você pode ter contato exatamente para essa busca prática. Só que ele por si só, não é, na minha opinião, não é suficiente para você ter uma base de estudo de análise dos sonhos. Ele é um livro, digamos assim, bem direto, quase aquela coisa assim, quase um manual, quase um manual, mas que vai exigir de você uma busca por outras leituras. E essas outras leituras já aqui recomendei. São as leituras do Jung, inclusive essa leitura anterior aqui dos Sonhos, um Portal para a Fonte. Então não se pegue a um desses dois, nem do James Hall e nem da Sylvia e do Edward. Esses dois são interessantes como base. O Hall é um livro mais direto, mais didático, quase que manualesco. É importante? Ajuda, mas não aprofunda e não é suficiente. O da Silvia e do Edward já tem um aprofundamento maior em relação ao do Hall, mas também não é suficiente para uma compreensão mais densa, ou melhor, ele, ele é capaz de te fazer compreender o que ele apresenta, mas um aprofundamento, aí sim, é, é hiper necessário ou hiper necessária a leitura dos livros aqui indicados e escritos por Jung. Então, pessoal, a gente encerra hoje essa nossa aula dos símbolos e sonhos na perspectiva junguiana. Eu espero que tenha esclarecido ou trazido coisas boas para vocês, novidades e até mesmo uma vontade de olhar mais para si, compreender os seus sonhos e perceber que eles são manifestações também do seu ser, daquilo que você desconhece em você, mas que faz parte de você e que caminha junto a você. A gente se encontra no próxima aula. Muito obrigado e até lá.